Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? De Gênesis a Apocalipse, estamos aí nos evangelhos, né? Chegando no finalzinho dos evangelhos. Hoje é um dia mais que especial, né? A leitura de hoje. Se eu falhar, se eu engasgar algumas vezes aqui, não se importa não, porque eu já gravei esse vídeo uma vez e deu um problema na gravação e a gente vai de novo, a gente não vai desistir, né? Então, eu vou gravar toda ela de novo. Então, assim, se a voz travar aqui, se falhar um pouquinho, não se importe, vai dar certo, tá bom? Já queria convidar você a já deixar tudo preparado para esse momento, né? Se livre das distrações, se livre de toda a preocupação aí, para que você consiga estar focado nessa palavra, né? Hoje é um dia mais que especial. Já chorei aqui um pouquinho, lendo, me segurando muito para ler, né, a esse momento. E eu espero que você seja tocado mais uma vez por essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Jesus, por todo o sacrifício feito por nós. Pedimos ao Senhor, continue falando ao nosso coração. Continue derramando sobre nós o teu querer e a tua vontade, Pai. Que nós possamos desfrutar de quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Lucas, capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse um criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: esta pergunta é tua, ou outros falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o teu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. De todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo costumes de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quem queres que eu solte? O rei dos judeus? Eles responderam e gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Lucas, capítulo 23. Ouvindo isso, Pilatos... Peraí, deixa eu só conferir. Isso. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre.
Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizavam-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo, dizendo-lhe: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo a uma rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhe falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandá-lo castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 6. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás? Mateus, não sei se eu disse, Mateus 27, a partir do versículo 15. Por ocasião da festa, era de costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás, perguntou Pilatos. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estavam obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estavam se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente no sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser
crucificado. João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilato: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se à cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Mateus, capítulo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram a fim de crucificá-lo. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer da caveira, lugar da caveira, e lhe deram para beber um vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando a sorte, sentaram-se e vigiaram-no ali. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 21. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo suas roupas deles, tiraram sorte para saber
com que cada um iria ficar. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres se lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e lhes disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. João, capítulo 19, versículo 16, a parte B do versículo 16. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali crucificaram com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. E não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim que este homem se diz Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu na família. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 37. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo, reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que havia sido crucificado com ele. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 25. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lhe lançavam um insulto, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes
E os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o Deus escolhido. O Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o Cristo, o Rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição em cima dele que dizia: este é o Rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam de pendurados lançaram-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinho, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamavam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente, este homem era justo.
E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo ao ver isso, começou a bater no peito e afastou-se. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso, aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo, a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceu, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz as Escrituras no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Mateus capítulo 27, o versículo 57 até o 61. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Marcos capítulo 15, do versículo 42 até o 47. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho e baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma das pedras sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha sentimento na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu num lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e desceram no sábado e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite.
Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser um dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Mateus capítulo 27, do versículo 62 até o 66. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilato e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Amém? A gente vai parar por aqui. Espero que essa palavra mais uma vez tenha tocado seu coração e tenha, de alguma forma, feito você amar Ele mais um pouquinho hoje. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã.